E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai fazer um react um pouquinho diferente. Nós vamos pegar essas dicas que vamos aprender hoje, né? Que vai ser 7 dicas de base de pinturas e nós vamos aplicar ela, né? Eu vou fazer um desenho aplicando essas 7 dicas para ver aqui se esse, como é, Molanguinho, né? O nome do canal aqui que a gente vai reagir, está certo. Vamos botar à prova as dicas que vamos assistir aqui. Então, fique comigo aqui e vamos lá. Querendo ou não, a parte da pintura é tão especial quanto a line art. E eu sei que dá medo de pintar e estragar tudo, mas com essas dicas talvez eu mude sua cabecinha. Vamos ver, né? Molanguinho. Falar em rapazinhada. Hoje eu vou te dar algumas dicas essenciais que eu uso na minha pintura. Então, pega o seu caderno e o seu lápis e chega com a mãe aqui. Acho que é o básico, todo mundo sabe que tem que usar referências, mas eu vou Com pontuar mesmo certeza. assim. Principalmente se você está começando agora no mundo da arte, uma ajudinha é sempre bem-vinda. Em aplicativos e sites como o Pinterest, você pode achar uma variedade de fotos e desenhos com paletas de cores maravilhosas. A questão da referência também realmente é muito importante. É por conta da biblioteca, né, de ideias, né? Quando você, principalmente quando você está começando, você não percebe muitos detalhes do ambiente que existe e que você começa a perceber quanto mais você desenha. Então, quanto mais você desenha e pega uma referência, você vai observando alguns detalhes, por exemplo, como a luz se comporta em cima de uma superfície, que normalmente você não repara. Pessoas que não desenham, o cérebro delas não absorve essas informações. E o cérebro de uma pessoa que desenha, ela inicialmente, normalmente também não observa esses detalhes, mas quando começa a desenhar, começa a reparar certos detalhes assim incríveis no mundo que a gente não repara, a gente só vive, sabe? Certas coisas assim, como a luz se comporta, como a luz transiciona de uma superfície, né? Como a iluminação se transiciona e cria cores. Então, assim, é muito importante você utilizar referências, porque tem coisas que o artista que você está usando de referência reparou no ambiente e tal, um estilo, um jeito de pintura, que você vai perceber porque ele pintou, porque ele está colocando aquilo ali naquele desenho. Então, referência é absurdamente importante, tá? Para você elevar o seu nível de pintura. Como nesse desenho que eu fiz aí, eu peguei essa foto e usei as mesmas cores no desenho. Tá vendo? Lembrando a você de Muito não usar importante. referências de inteligência artificial. Procure artes de outras pessoas profissionais ou de fotos da vida real mesmo, que é muito melhor para você usar como referência. Olha, eu vou fazer aqui vou discordar um pouquinho, né? É óbvio que é muito melhor você utilizar referências fora da inteligência artificial, né? Porém, tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração. A gente tem que lembrar que a inteligência artificial, ela, apesar, por conta de ela estar muito avançada, né? Ela tem a capacidade de realmente transformar aquilo que a gente está na nossa cabeça, entendeu? Então, assim, não se culpe ou não se martirize se caso você quiser utilizar a inteligência artificial como referência, né? E você tem uma ideia, porque às vezes você tem uma ideia muito escabrosa. Às vezes você é igual eu, sei lá, tem uma ideia muito escabrosa, muito maluca. Não, um pato voando com fogo e etc. Pô, pra você achar uma referência desse jeito é muito difícil, entendeu? Então, às vezes você vai, bota um prompt daquilo que você não conseguiu achar na internet, porque é algo absolutamente louco. Você vai lá, pega a referência da inteligência artificial e usa. Porém, use isso como uma forma de tipo, não achei nada próximo do que eu quero, nada perto, nem perto disso, então vou utilizar a inteligência artificial aqui para usar como base. A inteligência artificial
é uma ferramenta tal qual o Photoshop, tal qual qualquer outro tipo de ferramenta. É uma ferramenta, entendeu? Então você vai utilizá-la como é? Você vai utilizar ela sem exagerar, né? Você não vai também sair usando inteligência artificial, pega aquela foto, posta no seu Instagram e diz que foi você que criou. Não é assim. Até porque isso também não vai evoluir em você em nada, né? Então você vai pegar aquela foto que você criou ali, que você gerou na inteligência artificial e vai usar como referência para você evoluir sua pintura. Eu já fiz isso bastante para estudar grayscale, escala de cinza, né? Já utilizei para estudar escala de cinza, estudar várias coisas na inteligência artificial. Então, nesse caso aqui, eu discordo dela, né? Um pouquinho. Ah, Maria, mas por que não pode usar foto de IA como foto de referência? Porque se nem o diabo do robô sabe o que é que ele tá fazendo, imagina você que vai estar seguindo a coisa que ele não sabe o que tá fazendo. Bom, aí talvez fosse antes, né? Antigamente, realmente, a inteligência artificial, ela utilizava até, dava para perceber, ela utilizando até iluminação barroca. Não sei se você sabe o que é iluminação barroca. Iluminação barroca é quando tá vindo iluminações de lugares que não faz sentido. Tipo, por exemplo, a iluminação aqui tá vindo daqui, né? Então esse lado do meu rosto está iluminado. Então não faz sentido ter outra iluminação aqui, entendeu? Isso vindo naturalmente, né? A menos que tivesse realmente uma luz aqui artificial. Mas naturalmente, né, pela ambiência, não faz sentido ter uma luz aqui, uma luz aqui, uma luz saindo daqui, uma luz vindo de, entendeu? Então assim, o nome disso é iluminação barroca, que é um erro de iluminação que existia no passado, que era nas pinturas barrocas. Os artistas percebiam que existia esse tipo de iluminação e era um erro que virou um estilo. É engraçado, não era um erro, é um erro. Não era certo utilizar esse tipo de iluminação, essa iluminação vindo de lugares aleatórios, né? Mas a inteligência artificial dava para perceber que ela utilizava esse tipo de iluminação. Então, antigamente, né, antes, quando a inteligência artificial ainda não estava tão avançada, se você fosse utilizar como referência, realmente você poderia acabar virando um artista de iluminação barroca, por exemplo, entendeu? Mas hoje em dia, se você está gerando uma imagem com qualquer erro que seja, é o seu prompt que está errado. Não. Hoje em dia, caso exista um erro na imagem da inteligência artificial, o seu prompt está errado. Então, novamente, eu discordo dela. Dá sim para usar a inteligência artificial para estudar com um bom prompt. Hoje em dia a inteligência artificial está muito avançada. Não tem como. Você vai estar fazendo o que ele não sabe o que tá fazendo, entendeu? Na minha cabeça fez sentido. É porque na verdade a inteligência artificial não sabe de nada. Ela não sabe de nada. Não existe saber da inteligência artificial. Ela utiliza, ela vai pegando de uma coisa ou outra, porque a inteligência artificial não tem sapiência, porque a inteligência artificial não é inteligência. Então por isso que eu discordo dela nesse sentido, entendeu? A inteligência artificial é uma ferramenta. É igual você dizer, o Photoshop não sabe o que está fazendo. Claro que o Photoshop não sabe o que está fazendo. O Photoshop é uma ferramenta, entendeu? É óbvio, quem sabe o que está fazendo é você, não a inteligência artificial. Até porque a inteligência artificial não tem inteligência. Faça testes antes de pintar o desenho. Por favor. Pareceu gestos, Se faz arte mas é a fonte. tradicional, você pode pegar outra folha aleatória e fazer um mini esbocinho ali no canto da folha para você ter uma base de como sua arte vai ficar finalizada. Caso não goste, você pega, faz outro esbocinho pequenininho ali e testa outros tipos de cores. E se Bom, você faz eu nunca digital, usei isso não. Você cria uma nova camada e aplica Nunca cores usei. novas sobre o seu desenho, podendo também usar aqueles negocinhos de cores para ficar modificando as cores. A saturação Que e eu tô tal, falando realmente. separado. Pelo Procreate, É você bom, pode é bom abrir mesmo. as Já camadas, utilizei escolher a camada isso já. que você quer, vir aqui na varinha, onde tem matiz, saturação, brilho, equilíbrio de cores, curvas, e você vai escolher um desses daí que vai modificar a cor do seu desenho. Eu posso vir aqui em curvas e
trocar Isso é realmente, isso é bom, né? Porque que vai isso é bom mesmo. modificar aí. Boa Uau, dica. que legal, gostei dessa cor. Ai, tem cor aqui, olha. Já pelo Ibis Paint, que é outro aplicativo que eu sei que muita gente usa, você pode vir pelos filtros, vir aqui em ajustar cor e trocar em uma dessas coisinhas aqui. Eu gosto de colocar em cor mono, porque vai mudar a cor de todo o desenho para outra cor. Ou você pode vir em balanço de cores, que você pode modificar aqui para outros tons. Uau, que daqui. Isso realmente é uma boa dica, né? Isso realmente é uma boa dica. Colocar brilho, contraste, essas coisas. Isso aqui não é uma dica, é mais um ensinamento para vocês, que eu tenho certeza que muita gente já sabe o que é, mas a saturação é a intensidade da cor. Quanto mais saturada, mais ela fica vibrante e presente. Quanto menos saturada, mais morta e cinza ela fica. Exato. Já vi muitas pessoas falando para não usar cores saturadas demais, porque senão fica queimando os olhos, ou menos saturadas, porque senão fica chato demais o seu desenho. Não sei, eu acho que isso é algo que vem de você e o que te agrada você faz. A questão é o seguinte, a questão é que depende muito do ambiente, entendeu? Por exemplo, se você vai fazer um PNG do seu personagem, como por exemplo está no exemplo ali, né, dessa imagem, se você olhar aí, esta imagem da esquerda, se você for utilizar ela como um PNG, tanto faz, tranquilo, realmente vai saltar aos olhos, né, porque está bem saturado, tudo bem, mas às vezes é a sua intenção, às vezes é da sua intenção que fique vibrante assim, que fique saturado, né? Porém, se você vai fazer um desenho e esse desenho precisa de um cenário, não utilize cores vibrantes. Por quê? Vai te dar uma dificuldade enorme na hora da ambiência, porque na vida real não existe nada tão saturado assim. Por exemplo, é proibido utilizar o branco 100% e proibido utilizar o preto 100%. Por quê? Porque na hora da ambiência que você for aplicar esse personagem ao fundo, você vai ter um trabalho do caramba, porque na vida real nada é tão preto quanto o preto que a gente utiliza nos desenhos, e nada é tão branco quanto o branco que a gente utiliza nos desenhos. A única coisa que é branca ao extremo, que é quando nós utilizamos o branco 100%, é quando é a luz do sol, é o sol. O sol é branco, de fato, aquele branco mesmo. O sol é bem branco, entendeu? O preto 100% fecha os olhos aí. Pronto, agora você viu o preto que a gente utiliza nos desenhos. Então assim, nada é tão preto quanto a gente utiliza nos desenhos, né? Quanto tem nas ferramentas que a gente usa, e nada é tão branco na vida real. Então, se você for fazer um PNG solto, é só um desenho solto, aí vai de você, tanto faz. Agora, se você for criar um desenho onde tem uma ambiência, onde tem um fundo, alguma besteirinha ali no fundo, alguma coisa, e principalmente se tem algum nível de realismo, aí realmente você vai ter que usar cores um pouco mais dessaturadas, né? Não saturadas, né? Então, tá certo essa dica, tá certo mesmo. Simples. E eu creio que se você entender os outros tópicos desse vídeo, esse coisa de saturação, não tem que fazer assim, tem que fazer assado, não vai importar muito. Até porque, no final de tudo, o que importa mesmo é a riqueza de cores e os valores que você vai colocar na sua arte. Sim. Vou passar para vocês alguns desenhos completamente saturados, muito bonitos, e também alguns desenhos sem saturação, que também são muito bonitos também. Exato, depende do que você quer passar, né? Depende do... se você quiser fazer um nível de realismo, obviamente o desenho muito saturado não vai trazer nada de realismo. Nada de realismo. Agora, se você quiser fazer um desenho assim mais... bem que for objetivo, né? Então, tá tranquilo. Faça o que quiser e seja feliz. Ah, Maria, eu vou tirar do meu rabo as cores que eu vou colocar no negócio. Calma, meu filho, calma, respire. Volto a martelar, use referências.
Se você quer fazer uma imagem que seja mais alegre, você procura referências Referências que é muito vai te importante. agradar e que vai trazer aquelas cores que você procura. Capiche? Capiche. Isso aqui se chama círculo cromático. Ela é basicamente uma roda colorida. Nessa bichinha aí tem várias variações de combinações maravilhosas, mas vou te ensinar as minhas 4 favoritas. Cores análogas. É só lembrar de Analog Horror. Parecem as mesmas cores, mas não são. São cores vizinhas, como por exemplo o roxo, sendo a casa principal, e o rosa e o azul, sendo as casas vizinhas do roxo. Cores complementares. Dos Certinho. mesmos criadores e os opostos se atraem, temos cores complementares. Elas são diferentes, mas se completam, como o azul e o laranja, o roxo São e o opostas amarelo, ao o verde e círculo vermelho. cromático. Eu sinceramente acho esse maravilhoso. Eu sempre gosto de fazer um desenho em uma cor e depois, a partir do fundo, colocar uma cor oposta, sabe? Para dar aquele destaque no desenho principal. Triangulação. É um triângulo amoroso, digamos assim. Azul, vermelho e amarelo, entre outras combinações que deixam o desenho mais colorido e dinâmico. Triangulação nunca Não tenho usei. muito o que falar Complementares sobre esse, a já, não mas ser triangulação pra você não. tomar um pouquinho de cuidado sobre ele, porque às vezes pode parecer que você só misturou várias cores aleatórias sem nenhum sentido. Então, cuidado aí. Monocromático. É basicamente a mesma cor, só que em saturações diferentes. Tá vendo? Já expliquei saturação e agora você sabe que monocromático é quando é a mesma cor, só que um pouquinho mais escura, um pouquinho mais clara. É isso. Exato, Se realmente. você também Tudo quiser uma certinho. iniciativa para saber como que você vai pintar o seu desenho, você pode pesquisar pelo Pinterest, pelo Google ou sei lá, qualquer lugar que você quiser, algumas paletas de cores. Tem um aplicativo chamado Colors, que eu gosto bastante, que nele você pode gerar novas paletas. Ele vai dar Realmente várias isso daí eu sugestões muito bonitas. nunca usei. Eu acho que algumas coisas são pagas, mas o básico a gente tem, não é mesmo? Se você usa preto para escurecer ou branco para clarear e sente que seu desenho está sujo, anêmico, rei podre, sem aquele tchan, o que está faltando é riqueza de cores. Mas Maria, como é que eu melhoro isso? Eu te digo, lembra das cores análogas? Exatamente. Se liga, temos aqui uma bola. Essa bola é vermelha. Normalmente, quando a gente vai escurecer, a gente passa ou preto ou vermelho mais escuro. E quando vai fazer iluminação, a gente passa ou o branco ou o vermelho mais claro, né? Mas isso pode melhorar e muito. Se usarmos as cores análogas, como por exemplo, na sombra usar um tom mais puxado para o rosa e o roxo, e na iluminação um tom mais laranja e mais amarelado, vai ficar muito mais agradável aos olhos, né? Percebeu aquilo que eu falei? Que a diferença de você usar o branco 100% e o preto 100%? A diferença? Você percebe no segundo exemplo como está muito mais bonito? Muito mais bonito. Pega essas dicas, vai pegando essas Nos dicas. meus desenhos antigos eu errava muito isso. E se observar os novos desenhos, vai ver a diferença, né? De como fica muito mais bonito. True, verdade. Se eu apenas meter uma catarrada de cor, esperando que fique a coisa mais perfeita do mundo, talvez não fique. Por isso é bom ter Você valores. vai Olha pela esse desenho. sorte, né? Aqui tem muita cor, Às vezes muita dá bom, né? informação, né? Não dá pra saber onde você precisa vagar o seu olhar. Então, vou criar uma camada na cor preta e fazer o desenho ficar todo preto e branco, na escala de cinza. Agora eu te faço a pergunta: quem você quer que apareça mais? Ou o que você quer que apareça mais? Onde os olhos das pessoas precisam vagar primeiro? Volto para os tons normais do desenho e vou tentar só colocar ali um branquinho ali atrás do que eu quero destacar, deixando o fundo um pouco mais opaco para realmente dar um destaque naquele desenho. Tcharam! Olha a diferença. Pode até ver que o desenho fica com mais presença Realmente. depois disso.
Realmente. E Boa eu dica. acho que é isso. Boa dica. Não sei Muito o que eu boa. posso falar, além de mandar você ir treinar. E com o tempo também eu posso ir dando dicas e ensinando mais coisas conforme eu for aprendendo. Também quero muito fazer um vídeo desenhando desde o começo, procurando referências, até a finalização, dando dica pra vocês. Qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários que eu vou tentar responder vocês o máximo possível. E claro, se quiser adicionar mais alguma coisa aí, fiquem à vontade. Aqui nós somos uma grande família e vamos tentar ajudar uns aos outros. Obrigada por assistir e nos vemos semana que vem. Então, galera, o vídeo não acabou aqui. Calma. Agora você vai ver eu fazendo um desenho e utilizando essas dicas que ela passou e vamos ver se realmente faz sentido, né? Então, fique comigo e deixa o like, tá? Deixa o like. Então, galera, agora eu comecei aí a fazer o desenho, né, com base naquelas dicas que a gente acabou de ver. Foram dicas realmente muito importantes, né, dicas excelentes. E justamente eu resolvi fazer um desenho, né, com base no meu logo, né. Se você reparar, basicamente é a mesma raposa que eu utilizo no logo, né, da Master Fox. E eu resolvi fazer como se fosse esta raposa do logo em um bosque, em uma floresta ou algo do tipo, né? Você vê que o traço é basicamente o mesmo, né? Eu copiei o traço do logo que eu havia criado anteriormente e resolvi fazer essa ilustração, né? Então eu começo, né, obviamente, com a line art, que todo mundo sabe que é importante, e eu gosto de desenhar com line art, tá? Às vezes eu desenho sem line art também, mas eu gosto muito de desenhar com line art, apesar de às vezes me aventurar em usar sem ela, né? Só que após eu já fiz fazer toda a line art, dar aquela refinada e tudo, eu começo, né, a fazer aí a pintura, né? E coloco a cor base não tão saturada como a dica que a gente acabou de ver, né? A gente não utilizar cores muito saturadas, justamente por conta de que a ambientação da minha ilustração vai ser em um bosque aparentemente assim, meio que de noite, meio ao entardecer ou algo do tipo, algo similar a isso, né? Mas eu utilizo aí cores não tão saturadas, justamente para não ficar destoante, né, com a ideia da ilustração. E já começo a fazer toda a sombra, né, o sombreamento. E a ideia, né, a dica desse sombreamento é justamente você pegar uma cor meio que um roxo ali, né, e você colocar no modo multiply e abaixar um pouco a opacidade. Quando você faz isso, né, você começa a ter umas sombras muito mais bonitas do que se você colocar o preto, justamente como na dica que a gente acabou de ver do React que fizemos, né? Então, assim, agora eu comecei a fazer aí os highlights, né, que chama, que são as luzes, né? E olha só, se reparar, ficou muito bom. Eu particularmente gostei e também é uma dica, né? Foi implementada esses highlights com base nas dicas que a gente acabou de ver, né? Então, assim, a gente está colocando na prova para ver se as dicas que a gente viu realmente faz sentido. E aparentemente, né, pelo resultado que está ficando, eu acho que vale a pena levar em consideração aqui essas dicas, porque, sinceramente, eu acho que o meu logo nunca mais será o mesmo, né? Nunca mais será visto como o mesmo, porque eu fiz aí essa ilustração, né, com o meu logo e, sinceramente, eu gostei bastante. Era exatamente a ideia que eu queria, né? Um bosque, e eu ainda coloquei assim uns detalhes um pouco místicos, né? Ainda não apareceu, mas eu resolvi colocar uns detalhes mais místicos, assim, como se fosse um bosque mágico, algo do tipo, né? Então, assim, para mim, esta arte ficou sensacional. Então, galera, se vocês gostaram aí dessa minha arte, dessa minha ilustração e das dicas que você acabou de ver, deixa um like aí para apoiar,
eu vou trazer mais dicas de desenhos, né? Vou trazer aqui algumas ilustrações, alguns speed arts. E muito obrigado por ter assistido e até a próxima.